O cuidado com os dentes deve ser uma preocupação desde a infância. Por isso, o Sempre Feliz preparou algumas dicas para você. Vamos ver? Ao sinal dos primeiros dentes, as crianças já devem ser acompanhadas por um dentista para identificar e até evitar problemas como a cárie, que, embora seja a grande vilã, não é a única a afetar a saúde bucal dos pequenos. O risco de cárie é o seguinte, ele tem a ver com a alimentação da criança, a frequência que é feita a higienização por parte dos pais, né? E também da própria condição da saliva da criança mesmo, dela ser mais susceptível ou menos susceptível à cárie. Tem a gengivite, tem estomatite herpética, né, que é a primeira manifestação da herpes na criança, são vesículas que dão na boquinha da criança. Tem a candidíase, que é muito comum em crianças que chupam bico, chupeta, porque a chupeta ela cai no chão e ela se contamina, é um fungo que tem no chão. E aí ela coloca a chupeta na boca, se ela tiver com uma baixa de uma imunidade, isso vai desencadear a candidíase. E quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores as chances de sucesso, caso seja necessário o uso de aparelho ortodôntico. Porque a gente vai atuar preventivamente, a gente vai guiar o crescimento da mandíbula e vai criar espaço para os dentes permanentes nascerem sem encavalar, sem ocorrer um apinhamento. Então isso é muito importante ser feito o quanto antes. Se a gente deixa para fazer depois, o que vai acontecer? O custo vai ser mais elevado, porque vai ter que usar aparelho durante muito mais tempo, né? A estrutura óssea já está consolidada, então aí já não tem como mais trabalhar o crescimento, né? Talvez vai ter que ser feito alguma cirurgia. Juliana faz questão de levar o filho ao dentista desde pequeno. Quando os dentes de leite deram lugar aos permanentes, ele precisou de tratamento especial. Novinho, os dentes eram muito certinhos. E ao trocar, a gente veio ver se precisava, né? Porque ficou faltando espaço. Constatamos aqui que precisava do aparelho para corrigir. Como toda criança, há dificuldade para limpar, mas Juliana fica de olho. O fio dental, por exemplo, né? Que tem que usar 2 vezes por dia. Nem todo dia usa. Tem que acompanhar, né? Porque se deixa, acaba relaxando, né? E é muito importante, porque evita mesmo, né, problema futuro. A rotina de Júlia mudou completamente depois do aparelho. Se antes havia um cuidado com a higienização dos dentes, agora a atenção é dobrada. O acompanhamento da mãe é fundamental. E apesar de aceitar bem o uso do aparelho, Júlia sabe bem o que incomoda. Quando aperta e faz a manutenção. Porque aperta muito, aí o dente fica bambo, aí não pode comer coisa dura, bala, chiclete. Mas essas chateações são bem recompensadas. Bastante. O tratamento tem dado um resultado bem eficaz mesmo. A aparência dela melhorou bastante, né? Dá muita diferença, porque meu dente era muito torto, né? Aí, agora com o aparelho que eu tô usando, tá melhorando o dente. Além do mais, é bonito, né? Tem várias cores. Minhas colegas também usam. E para continuar conversando com a gente sobre a saúde bucal das nossas crianças, eu recebo agora no estúdio a ortodontista Jordana Pacheco. Tudo bem, Jordana? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Esteve aqui com a gente batendo um papo, né, sobre a mulher solteira. É verdade. Ainda. Ainda, por enquanto. Por Obrigada enquanto. por ter vindo, querida. Prazer. Bom, a gente sabe que os cuidados básicos são realmente essenciais, né? Uhum. A gente fala básico porque é o básico mesmo, né, Jordana? É verdade. E a gente não pode, de maneira alguma, pular essa etapa, né? Com certeza. Isso aí é importante que, hoje em dia, né, falando de odontologia de uma forma geral, com o advento da água fluoretada, nós tivemos uma grande redução no índice de cáries no mundo. Então, hoje, as crianças, aquelas populações ribeirinhas, ainda tem muita cárie, muita perda dentária, né? Quando se faz aqueles trabalhos missionários na África, lugares assim, ainda existe uma odontologia muito curativa, de apenas
apenas remover os dentes, não tem como prevenir. Agora, hoje em dia, a população, a sociedade, não existe mais esse índice de cáries, não deveria ter. Hoje as mães deveriam estar atentas para a utilização da água, a escovação e os cuidados. Bom, você não é dentista clínica, você é ortodontista, Sou ortodontista. né? Mas lá no consultório, com certeza você não tem tanto acesso ou não vê tanto essa questão. Mas você acha que melhorou muito de uns anos para cá? A questão da Com prevenção certeza. melhorou demais, a saúde bucal de uma forma geral das crianças? Com certeza. Se a gente analisa os nossos pais, as gerações de 20, 30 anos atrás, você tinha muitos pacientes que tinham peças, restaurações grandes, né? Aquelas restaurações metálicas, coroas. Hoje em dia você vê uma criança, ela faz um trabalho de prevenção com o odontopediatra através de aplicações de flúor, selantes e cuidados com a escovação. Então hoje o índice está muito baixo, né? Por isso que a gente tem que realmente puxar a orelha, porque a alimentação está cada vez mais açucarada. Mas ao mesmo tempo a gente tem a prevenção aí. É verdade, tem que tomar cuidado. A alimentação é importantíssima, né, Jordana, nesse caso. Importantíssimo. Evitar realmente os açúcares, né, a gordura. E como fazer? Aquelas mães que às vezes têm dificuldade, né, o filho ama comer guloseimas. Tem que escolher para o bem dele, não é? Na verdade, o que eu gosto de falar com o meu paciente é o seguinte: você gosta de chocolate? Eu também. Você gosta de um docinho? Eu também. Mas qual seria o momento ideal para que essas crianças tiverem? Ideal não, aceitável de se comer. Então, depois de um almoço, você está com uma mastigação, que você mastigou, a sua salivação ela está abundante. Então, a gente sabe que a saliva ela é muito protetora, ela tem ali substâncias para ajudar nesse processo dos restos alimentares. Então, se você introduz um doce para sua criança depois de um almoço que você mastigou bastante, é menos traumático, menos perigoso. E o mais importante é remover esses restos alimentares, ou seja, a escovação. Agora, aquela criança que dorme ou com aquela mamadeira açucarada e, né, não remove os restos alimentares ali, ou aquela criança que comeu um doce e dormiu, naquele momento a sua salivação está muito baixa, você está em metabolismo basal. Então você tem menos proteção, seria o mais perigoso. Ok. Bom, Jordana, vamos entrar um pouco mais na sua área agora, né? Quais são os hábitos mais nocivos para, digamos assim, para a arcada dentária da criança? Aqueles hábitos que a gente vê que muitos bebês têm, chupar dedo, a chupeta, até quando o bebê pode chupar a chupeta que não vai atrapalhar. E quando, já vou emendar uma outra pergunta também, e quando os pais devem ficar atentos, ou quais sinais que eles podem ficar atentos e ver que o filho está de repente com algum tipo de deformidade, algum tipo de problema? Bom, o que acontece é o seguinte: esses hábitos nocivos, hábitos deletéricos que a gente diz, eles realmente são importantes de se observar. Até os 4 anos, aceita-se, não é o ideal, aceita-se uma criança chupando o dedo, chupando uma chupeta, apesar de que idealmente a gente tem aí as chupetas ortodônticas, né, que são menos traumáticas, mas também é um hábito. E a gente observar essa arcada. Próprios pais, eles não entendem bem o que acontece, mas eles olham e falam: tem algo estranho na boca da minha criança, esses dentes estão meio tortos, essa boquinha está meio oval demais, que é uma característica de uma mordida aberta anterior, né? Porque a criança fica utilizando o dedo. E mais complicado quando você fica com o hábito do dedo, porque a chupeta você trabalha com a criança e remove. O dedo não tem como, às vezes a criança está com um hábito tão nocivo que ela dorme e a mãe tira. No meio da noite a mãe chega lá, ela está chupando o dedo. Tem muito a ver com acalento, questões emocionais, né, ansiedade da criança. Então, muitas vezes a gente tem que intervir até com um aparelho fixo no céu da boca, tirando realmente o prazer da sucção, porque a gente utiliza grades ali para que na hora que ela vá fazer a sucção, ela não consiga, não é prazeroso, e ela tende a remover esse hábito. Isso é o que mais acontece. E às vezes também, desculpa de interromper, mas às vezes é necessário até uma intervenção de um psicólogo nesse caso, né, do dedo. A gente fala quando a criança associado. ela tem esse hábito do dedo, ela não consegue tirar, algo realmente emocional que está causando aquilo, precisa entrar nessa área da psicologia para ver o que realmente está causando essa necessidade da criança chupar o dedo. Com certeza, o ideal é isso, porque nós como ortodontistas a gente vai diagnosticar o problema, vai entrar muitas vezes com uma intervenção de um aparelho fixo ali, mas realmente essa criança vai transferir essa ansiedade, vai transferir esse mau hábito para que tipo de situação. Então é importante colocar isso para ela.
né? Isso acontece muito. Agora, com relação a quando procurar um ortodontista, vamos dizer assim, né? Quando procurar um dentista, todos os pais sabem que criança teve dente, começou a erupcionar os dentes, ela precisaria observar, né? Mesmo a dentição descida com 2 aninhos, para ver se está tudo bem. Mas do ponto de vista do ortodontista, muitos pais ainda, a população ainda tem muita dúvida com relação a isso, eu vejo no meu consultório, não trocou tudo ainda, né? Lá para os 12 anos eu vou botar aparelho. Não, na verdade a gente orienta ao clínico geral, né, que oriente os pais, porque muitas vezes vem dele. O ortodontista, ele é especialista. Então, normalmente, ele não recebe o paciente direto, ele recebe o paciente de um colega, de um clínico, né, geral, de um dentista, para falar, olha, tem alguma coisa diferente, vai no ortodontista ver o que é. Então, a gente orienta que o paciente, pelo menos, vá lá, faça uma consulta, né, para observar o que está acontecendo com essa criança a partir dos 4 anos. Por quê? Nossa, mas 4 anos a dentição ainda é muito pequenininho. Mas existem alguns tipos de displasias esqueléticas, como a classe 3, por exemplo, que quanto mais cedo ela for haver a intervenção, ou seja, aquela criança com a tendência de um queixinho para frente, né, vamos dizer de uma forma popular, quanto mais cedo você intervir, melhor. Isso não quer dizer que essa criança vai ficar o tempo todo, os anos todos da vida dela usando o aparelho. Ela vai fazer uma intervenção naquele momento, mas ela já vai ser monitorada por esse profissional que vai de tempos em tempos, depois que fez a intervenção, aguardar um retorno e a troca dentária. É o que aconteceu, né, lá em casa, né? As minhas filhas, eu estava mostrando, na verdade, um dia eu estava mostrando uma foto da Larissa para a Jordana e para a dona Marisa, que é também dentista, mãe da nossa querida Marisa, que é médica também. E aí vocês duas viram a foto dela e ela sempre sorria muito assim. E vocês duas falaram, olha, Márcia, vamos dar uma olhada, porque ela está mostrando que o que estava acontecendo? A questão de cruzar a mordida que a gente fala, né? A de uma forma leiga, né? Cruzada anterior, isso. Os dentinhos de baixo estavam um pouco para frente em relação aos de cima. E aí eu levei lá na Jordana, ela está usando um aparelho móvel, e a Mariana também, com outro tipo usando um aparelho no céu da boca. Por causa e o tratamento a gente está vendo, né? A Jordana falou desde o princípio que é um tratamento rápido, vai acompanhar durante muitos anos. Eu queria que você explicasse sobre isso para as pessoas, Jordana. A questão do crescimento, né, da face, o crescimento dos ossos. Isso é muito importante, porque as pessoas, como você disse, pensam só nos dentes. Os dentes vão cair, vão nascer outros e pode mudar tudo, mas é uma questão muito séria, porque as crianças estão em crescimento, tudo cresce, o palato cresce, os ossos crescem, e aí? Isso aí é extremamente importante quando você intervém no momento certo. Por quê? Se eu chego um paciente para mim aos 18 anos, aos 20 anos, o potencial de crescimento dele é nulo, não existe mais. Então eu não posso contar com este fator crescimento para trabalhar ao meu favor. Então, quando eu pego uma criança aí de 4, 5 anos, por exemplo, com palato atrésico, que é o que a gente chama, aquele céu da boca bem fechadinho, pequenininho demais, e a gente queria que expandisse essa arcada para que ela tivesse um sorriso mais largo e teria uma alteração na face, até respiratória também, eu consigo fazer isso jovem. Então, se eu consigo, o que eu faço? Eu uso o crescimento, o potencial que essa criança já tem, não é fazer milagre, não é mudar, mas ela já tem um potencial intrínseco, mas eu uso isso a favor dela, para monitorar esse tratamento. Então, eu tenho mais uma vantagem em relação ao paciente que já tem o potencial de crescimento reduzido, né? É verdade. E são vários tipos de tratamento, são, claro, cada caso é um caso, cada criança tem uma situação. Existem alguns casos que se a criança não tratar, não é, Jordana, cedo, ela vai precisar depois só de uma cirurgia. Só de uma cirurgia. É claro que quando a gente fala em tratamento ortodôntico, odontológico de uma forma geral, nós não estamos falando de uma ciência exata. Nós estamos falando de biologia. Então, biologia, ela é multifatorial. Nós temos os efeitos, a resposta desse paciente, do tecido dele, do osso dele, do movimento. Tudo isso depende de uma resposta de uma forma geral. Mas o que a gente sabe é que se você faz a prevenção no momento de uma tenra idade, né, a criança tem condição, uma classe 3 clássica, por exemplo, ela tem condição de fugir dessa cirurgia, isso é bem colocado para o
os pais, né, que é uma tentativa, né, mas muitas vezes quando ela não fugiu da cirurgia, ela vai cair numa cirurgia, ela vai cair numa cirurgia bem mais branda, porque ela não tem uma alteração tão significativa em relação a alguém que já tentou fazer de tudo para que contornasse aquela alteração esquelética.